Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido. Eu estou de volta para a gente poder resolver aqui uma lista de exercício bacana que eu fiz para vocês, uma lista sobre o movimento circular uniforme. Galera, o link para a lista está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai lá, baixa essa lista, já tenta resolver tudo, e aí vem tirar as dúvidas aqui comigo, ou então vai resolvendo junto comigo aqui, vai acompanhando a resolução, que é bacana também. Sempre bom fazer bastante exercício para poder se preparar para os vestibulares e para suas provas. E também só para se divertir também, né? Afinal, física é maravilhosa. Mas é isso, vamos lá? Bora começar a resolver essa lista? Primeiro exercício, esse aqui é da Estadual do Ceará. As lavadoras de roupa compõem um grupo de eletrodomésticos muito presente nas residências. O seu funcionamento ocorre de acordo com uma programação prévia combinando diferentes tipos de movimentos de rotação do cesto. Na etapa final da lavagem, que é a centrifugação, a máquina gira esse cesto a uma frequência de 1500 RPM, rotações por minuto. Considerando o π igual a 3 e que o cesto possui um raio de 20 centímetros, a velocidade em metros por segundo de um ponto pertencente à parede desse cesto é igual a quanto? Bom, vamos lá, né? Ele quer saber a velocidade de rotação, velocidade v. Então é a que a gente chama também de velocidade tangencial, né? Não é a velocidade angular. Como que a gente pode relacionar a velocidade com a frequência? Você deve lembrar que existe uma equaçãozinha que é v igual a 2π vezes o raio multiplicado pela frequência, 2πr vezes f, ou 2πr sobre t também, se você quiser escrever em função do período. Vou mudar a caneta aqui, pronto. E a essa frequência, ela tem que ser dada em hertz, para que você ache a velocidade em metros por segundo. Mas ele deu para a gente em RPM. Então, vou colocar aqui, ó, frequência igual a 1500 RPM, rotações por minuto. Como que a gente passa de rotações por minuto para hertz, que é rotações por segundo? A gente vai ter que dividir isso aqui por 60, né? Porque a cada rotação por segundo você tem 60 rotações por minuto. Então, de hertz para RPM você multiplica por 60 e de RPM para hertz você divide por 60. Logo, eu posso dizer que essa velocidade de rotação é igual a 2 vezes π, que ele mandou usar igual a 3, vezes o raio, que é 20 centímetros, ou 0,2 metros, né, passando para metros, multiplicado pela frequência, que é 1500, dividido por 60. E aí, olha só que bonitinho. A gente já pode pegar esse 2 e 3 aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, não é? E aí, 6 dividido por 60, você simplifica, fica 10 aqui. Esse 10, né, quando você dividir 1500 por 10, dá 150. E 150 vezes 0,2 vai dar 30. Então, a velocidade v é igual a 30 metros por segundo. Exatamente o que aparece na alternativa A. Aqui, ó, I love you. Olha que maravilha, coisa linda. Feito o nosso primeiro exercício. Então tá aí a alternativa A. E já vamos logo para o segundo. Santa Casa de São Paulo, né? Faculdade de Medicina. Esse cara fala pra gente que duas pessoas se deslocam por uma avenida, uma de bicicleta com velocidade de 30 km por hora e a outra de patinete a 20 km por hora. Se os diâmetros dos pneus da bicicleta e do patinete são, respectivamente, 66 e 22 centímetros, a relação entre as velocidades angulares dos pneus da patinete, WP, o ômega-P, e dos pneus da bicicleta, ômega-B, é qual? Olha, quer saber uma relação entre as velocidades angulares, né? Sendo que a gente conhece as velocidades. Uma das equações mais importantes do movimento circular é a famosa V igual a ômega R. A V é igual a ômega R, velocidade linear, é igual a velocidade angular multiplicado pelo raio. E aí, isso significa
E o ômega, a velocidade angular, é igual a V dividido por R. E a gente pode achar uma relação entre os dois ômegas, as velocidades angulares, fazendo a razão entre eles. Então, o ômega do patinete dividido pelo ômega da roda da bicicleta é igual à velocidade do patinete sobre o raio das rodas do patinete dividido pela velocidade da bicicleta sobre o raio das rodas da bicicleta. É a velocidade do patinete, 20 km por hora. Eu vou colocar aqui 20 km por hora dividido pelo raio das rodas. Bom, ele falou o diâmetro, né? Diâmetro, né, o dobro do raio. Se o diâmetro das rodas do patinete é 22, o raio vale 11. Então, vou colocar aqui, ó, 11. Dividido por velocidade da bicicleta, 30 km por hora. Dividido pelo raio das rodas da bicicleta, 33. E aí você deve estar achando estranho e falar assim, Araújo, mas cara, como é que você está fazendo um negócio desse, ó? Você está botando velocidade em quilômetro por hora, o raio está colocando em centímetro, está fazendo uma mistureba louca aí de unidade? Pode isso? Pode, nesse caso pode. Por quê? A gente está descobrindo aqui uma razão. Uma razão, ela é adimensional, nesse caso, porque é ômega sobre ômega. E aí o que importa é que eu use sempre as mesmas unidades para todas as grandezas equivalentes. Então, se eu vou usar a velocidade do patinete em km por hora, eu uso da bicicleta também em km por hora. E se eu usar o raio em centímetros para um, tenho que usar o raio em centímetros para o outro. E se isso for satisfeito, ok, está tudo certo. Agora a gente pode só ajeitar melhor isso aqui. Né? Quando você divide uma fração pela outra, como se você invertesse a de baixo e multiplicasse pela de cima. Então vai ficar, ó, 20 sobre 11 vezes 33 sobre 30. E aí, ômega P sobre ômega B vai ser igual a quanto? 33 dividido por 11 dá 3, né? Tá aqui, ó, 33 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 20 dá 60, dividido por 30 dá 2. Então, ômega P igual sobre ômega B igual a 2. E, consequentemente, ômega P é igual a 2 vezes ômega B. Tá aí o nosso resultado, a nossa resposta, alternativa E. Alternativa E. Mais um sorrisinho. Um pontinho pra gente no vestibular. E aí? Tranquilo? Tem dúvidas? Se tiver dúvida, já sabe, coloca aqui nos comentários. Espero poder resolver para vocês, né? Tirar suas dúvidas. E aproveita e já dá aquela curtidinha também, né? Aquela curtidinha marota lá. Põe o dedo ali no joinha. E compartilha com os amigos também. Agora vamos para o 3. O 3 que é da Unesp, né? Do Unesp 21. Ele fala para a gente que duas polias circulares, 1 e 2, de raios respectivamente iguais a 30 cm e 20 cm, estão apoiadas sobre uma mesa horizontal e são acopladas como mostra a figura. Na superfície da polia 2 está desenhada uma seta vermelha inicialmente na posição indicada. A polia 1 é fixa na mesa e não gira, mas a polia 2 pode girar no sentido horário em torno do seu próprio centro e simultaneamente em torno do centro da polia 1, sem perder o contato e sem escorregar em relação a ela. Dessa forma, o centro da polia 2 percorre a trajetória circular tracejada indicada na figura, aqui ó, na figurinha, e mostra uma visão superior das polias. Quando a polia 2 der uma volta completa em torno da polia 1 e retornar à posição inicial indicada na figura, a seta em sua superfície estará em qual posição? Bom, o que vai acontecer aqui? A polia 2 está em cima da polia 1, ela vai dar uma volta em torno da polia maior.
Enquanto ela vai dando a volta, essa seta vai girando, né? Então a seta vai apontar uma hora para cá, depois para cá, depois para cá. Ela vai girando porque essa polia azulzinha está girando em volta da outra maior. Agora, para saber como que essa seta vai parar, eu tenho que saber quantas voltas que a polia 2, a azul, vai dar em torno do seu próprio eixo. E como que eu posso fazer isso? Uma das ideias seria planificar, né, a polia 2. A polia 1, na verdade, a polia maior. Então, se liga no seguinte, ó. Aqui eu tenho o caminho, a trajetória que a polia 2 vai fazer. Ela vai andar por toda essa superfície, toda a circunferência, todo o perímetro da polia 1. Imagina você pegar essa linha que eu desenhei vermelha ali, que está, né, formando uma circunferência, e esticar essa linha em uma reta. Essa é a distância que a polia 2 vai percorrer. E aí, quando essa polia estiver girando em cima dessa agora reta, essa setinha vai girando, 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 e se eu descobrir quantas voltas que a polia 2 dá até chegar ao final, eu consigo saber como que essa seta vai parar. Eu sei que a cada volta, ó, uma volta equivale a 2π vezes o raio da polia 2. E a distância que ela vai percorrer é igual à circunferência da polia 1, ou seja, 2π vezes o raio da polia 1. Isso vai corresponder a n voltas. Olha só, uma regrinha de 3. Se uma volta corresponde a 2π vezes o raio da polia 2, quantas voltas correspondem a um caminho, uma trajetória de comprimento 2π vezes o raio da polia 1? A gente tem os raios aqui, quais são mesmo? A polia 1 tem 30 centímetros de raio, a polia 2 tem 20 centímetros. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2π vezes o raio da polia 1 vezes 1 de uma volta, nem precisava colocar, mas vou colocar, é igual a n multiplicado por 2π vezes o raio da polia 2. 2π de um lado com 2π do outro. Foi embora, cortou. E aí sobra o raio da polia 1 vezes 1, 30 centímetros, igual a n vezes o raio da polia 2, 20 centímetros. Se eu passar esse 20 dividindo para o outro lado, ou dividir os dois lados por 20, que seria o mais correto, né? A gente tem n, o número de voltas, igual a 1,5. Então, o que vai acontecer? Quando a polia 2, desculpem, a azul, tiver dado uma volta completa, a setinha vai ter voltado à sua posição original. Mas quando ela tiver dado uma volta e meia, com mais meia volta, a setinha que estava para cima vai ficar virada para baixo. E aí, consequentemente, a resposta só pode ser a alternativa B. Alternativa B de belezinha. E aí? Ok? Conseguiu enxergar esse caminho que era uma circunferência, a gente transformou numa retinha, e aí viu qual era a distância e quantas voltas que a polia deu nesse trajeto? De novo, se tiver dúvida, deixa seu comentário aqui. E vamos para o 4. Olha só quem apareceu por aqui, se não é ela, a Unicamp 2021. Ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de uma fita cassete é 0,045 metros por segundo. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro 6 centímetros. Em quanto tempo que a bobina completa uma volta? Quanto tempo que ela completa uma volta? Tem um nome para isso. Como que é mesmo? É período, não é? Se ele quer saber o tempo que demora para a bobina dar uma volta, ele quer saber qual é o período de rotação. E o que a gente tem de informações para chegar no período? A gente tem a velocidade
igual a 0,045 metros por segundo. E a gente tem o diâmetro, 6 centímetros, mas o que importa para a gente geralmente não é o diâmetro, é o raio, né? Então, o raio, se o diâmetro é 6, o raio é 3 centímetros. E o que a gente vai fazer agora? Para chegar no período, dá para lembrar de uma equaçãozinha do movimento circular uniforme, que é a velocidade igual a 2πr dividido por t. 2πr sobre t. Logo, o período é igual a 2π vezes r sobre v. Substituindo os valores que a gente tem, vai ficar como? Ó, período 2π, que é 2 vezes 3. O raio está em centímetros, eu vou colocar 3 vezes 10 a menos 2, passando para metros, né? Eu vou até escrever aqui em cima, ó, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Todo mundo dividido pela velocidade. 0,045 eu posso escrever como 4,5 vezes 10 a menos 2 também. Então tá aqui, ó. 4,5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Aí a gente já pode dar aquela cortadinha bonita no 10 a menos 2 com 10 a menos 2. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 4,5 é igual a 4 segundos. Então, chegamos no período, 4 segundos, exatamente o que temos aqui na alternativa C. Então, a alternativa C, sorriso, com C cedilha, é claro, não é? E aí a gente marcou um ponto no Unicamp, olha que maravilha. Voltando aqui. Certo? Dúvidas? Já sabe. Já deu aquela curtidinha? Curte lá, hein? Agora vamos para o 5 aqui, ó. 5 do Enem. Na madrugada de 11 de março de 1978, lembra dessa data? O que você estava fazendo nesse dia aí? Partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era o quê? A. Igual à da Terra e no mesmo sentido. B. Superior à da Terra e no mesmo sentido. C. Inferior à da Terra no sentido oposto. Né? Igual à da Terra no sentido oposto. Ou superior à da Terra e no sentido oposto. Bom, a gente tem que pensar que o Rio de Janeiro, no mapa, tá aqui, ó. Aqui está a costa do Rio de Janeiro. E a Terra gira em qual sentido? Ele está até mostrando esse sentido de rotação da Terra. A Terra está girando nesse sentido aqui. Né? Ela gira do oeste para o leste. E o que aconteceu com essas partes do satélite? Era um satélite mesmo? Deixa eu ver aqui. Foguete, né? Então, foguete soviético. Esse foguete passou por cima da cidade do Rio de Janeiro e foi cair no oceano. Então passou por cima da cidade do Rio de Janeiro e foi cair no oceano. Ou seja, se a gente pensar na Terra girando e no foguete também, andando junto, o foguete passou por cima da cidade do Rio de Janeiro no mesmo sentido de rotação. Então, o sentido de rotação, o sentido do deslocamento do foguete era o mesmo sentido de rotação da Terra. Só que como o foguete passou pela cidade e foi cair no oceano, é como se o foguete tivesse ultrapassado a cidade do Rio de Janeiro nessa rotação, né? Então ele ultrapassou o Rio de Janeiro, passou na frente do Rio de Janeiro. Por quê? Porque estava mais rápido. A velocidade do foguete era maior do que a velocidade de rotação da Terra.
Então a velocidade angular também era maior do que a velocidade de rotação da Terra. Com isso, a gente já tem a resposta. Dá para dizer que, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de entrada, era o quê? Era superior à da Terra e no mesmo sentido. Superior à da Terra e no mesmo sentido, alternativa B. E aí? Bacana? Tranquilo? Vamos já para o 6. Faculdade de Medicina de Jundiaí, 2020. Em uma competição de saltos ornamentais, um atleta, após tirar seus pés da plataforma, iniciando a queda livre, deve fazer o seu corpo girar 1,5 vezes em torno do seu centro de gravidade antes de tocar a água. Considere que a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o atleta deve realizar o giro enquanto seu centro de gravidade se desloca verticalmente por 5 metros, a partir do repouso. Para que o atleta consiga realizar esse salto com perfeição, o seu corpo deve girar com uma velocidade angular média de quantos radianos por segundo? Caramba, o que ele quer saber? Então, a velocidade angular com que o atleta gira, né? Tá, e o que a gente tem de dados aqui? A gente sabe que ela precisa fazer uma volta e meia. Uma volta e meia, velocidade angular, como que a gente relaciona tudo isso? Assim como a velocidade escalar é ΔS dividido por ΔT, né, a distância percorrida pelo tempo, a velocidade angular é igual a ΔΦ, ou Δθ, como você preferir, dividido por ΔT. É o ângulo percorrido dividido pelo tempo. É o arco descrito dividido pelo tempo. E no caso, uma volta e meia equivale em radianos a um ΔΦ de quanto? Cada volta equivale a 2π radianos, então uma volta e meia, 2π mais π, 3π radianos. Esse é o ΔΦ, né? É o arco descrito. Agora, preciso saber o tempo, né? Que tempo é esse? É o tempo que o atleta leva para cair, né, para se deslocar verticalmente 5 metros a partir do repouso. Basicamente numa queda livre. Então, para saber o tempo, o que a gente pode usar aqui? A gente pode usar da cinemática o sorvetão. ΔS é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, a equação do MOVE, né, do movimento uniformemente variado. O ΔS é a distância percorrida pelo atleta, no caso, 5 metros. Como ela partiu do repouso, esse V0 é zero. E aí sobra a aceleração, que é justamente a gravidade, 10 dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. E aí 2 vezes 10 dividido por 2 dá 5, com 5 do outro lado a gente dá aquela cortadinha. E sobra t ao quadrado é igual a 1. Então, consequentemente, né, tirando a raiz, o tempo de queda é igual a 1 segundo. Como a gente tem agora tanto ΔΦ quanto o tempo ΔT, é só a gente fazer ômega igual a 3π radianos em um tempo de 1 segundo, o que equivale a 3π radianos por segundo. 3π radianos por segundo, que é exatamente a resposta da alternativa B. E aí? Legal esse? Tranquilo? Suave? Sem dúvidas.
Espero que sim, espero que esteja ajudando aí, que você esteja tirando suas dúvidas sobre o movimento circular. E olha só quem que apareceu aqui agora, o 7 da FUVEST, olha que maravilha. Vamos ver o que ele fala pra gente. Em uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular de uma polia girando. Ele apaga as luzes do ambiente e ilumina a peça somente com a luz de uma lâmpada estroboscópica, cuja frequência pode ser continuamente variada e precisamente conhecida, então aquela luz que fica piscando loucamente. A polia tem uma mancha branca na lateral. Ele observa que quando a frequência de flashes é 9 Hz, ou seja, 9 flashes por segundo, a mancha na polia parece estar parada. Então ele aumenta vagarosamente a frequência do piscar da lâmpada e só quando esta atinge 12 Hz é que novamente a mancha na polia parece estar parada. Com base nessas observações, ele determina que a velocidade angular da polia em RPM é quanto? Ó, tome cuidado que ele falou velocidade angular da polia, mas ele está pedindo em RPM. Poxa, RPM na verdade é frequência, né? Então é a frequência de rotação, mas ele falou velocidade angular. Mas se pediu RPM, o que ele quer é a frequência. Então, muito cuidado aí com a pergunta. Né, malandra essa pergunta da FUVEST. Malandra. O que a gente tem aqui no exercício? Quando a frequência é de 9 Hz, parece que a mancha está parada. Por que parece que a mancha está parada? Porque toda vez que a luz pisca, a manchinha deu pelo menos uma volta e está no mesmo local. Então, deu uma volta e está no mesmo local. Mas talvez não tenha dado só uma volta. Pode ser que ela tenha dado 2 voltas e está no mesmo local, ou 3 voltas, ou 10 voltas e está no mesmo local, toda vez que a luz pisca. Você não sabe quantas voltas que ela deu, mas deu um número inteiro de voltas. E aí, quando ele vai aumentando a frequência, e você tem uma frequência de 12 Hz, o que acontece? Você tem novamente essa sensação de que a polia está parada, de que você tem um número inteiro de voltas a cada piscada da lâmpada, né? A cada flash da lâmpada. E como que a gente pode usar isso, né, essa informação, para chegar na resposta, chegar na frequência de rotação dessa polia? Bom, a gente pode dizer que o período é igual a 1 dividido pela frequência, certo? 1 sobre a frequência. E aí, o período de flashes da lâmpada, vou colocar aqui, ó, período da lâmpada inicial, ele é igual a 1 sobre 9, 1 nono de segundo. Logo depois, a gente tem uma mudança da frequência da lâmpada, vou chamar de período da lâmpada linha. Esse período passa a ser 1 sobre 12 segundos. No primeiro caso, a gente não sabe quantas voltas que a lâmpada deu, né, a cada flash. Eu vou chamar de n. Então, eu posso dizer que n vezes o período da polia, nesse caso, ou seja, o tempo gasto para dar n voltas é igual a 1 sobre 9 segundos. Já no segundo caso, a polia deu uma volta a mais, né? Porque ele foi aumentando a frequência, e aí quando você teve de novo a sensação de que a polia estava parada, quer dizer que ela deu uma volta a mais do que ela já tinha dado no primeiro caso. Uma volta a mais não, né? Uma volta a menos, na verdade. Porque ó, o período diminuiu, como o período está menor, quer dizer que a polia deu uma volta a menos do que na primeira situação. Então, n menos 1 vezes o período da polia é igual a 1 sobre 12 segundos. E o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer uma distributiva ali, né, nessa segunda equação, e aí fica n vezes o período da polia menos o período da polia, vou apagar aqui a borrachinha, menos 1 vezes o período da polia, igual a 1 sobre 12.
Só que a gente sabe daqui da primeira equação que n vezes o período da polia é igual a 1 sobre 9, né? Jogando isso, substituindo logo embaixo, eu fico com 1 nono, 1 sobre 9, menos o período da polia, igual a 1 dozeavos, 1 sobre 12. Aí a gente isola o período da polia e vai ficar como? Deixa eu ajeitar aqui. Vou vir aqui para a esquerda um pouquinho. Vai ficar aqui, ó, período da polia igual a 1 sobre 12 menos 1 sobre 9. Aí a gente tem que fazer essa subtração, né? Tem que fazer um MMC entre 12 e 9. Qual que seria o MMC entre 12 e 9? A gente pode pensar em 36, né? Então, 36 é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 9. Eu vou multiplicar por 3 aqui, ó, em cima e embaixo. E aqui eu multiplico por 4. Em cima e embaixo. E aí a gente tem... Opa, desculpem. Olha só, eu vacilei aqui. Na verdade, quando eu isolo o período da polia, não é 1 sobre 12 menos 1 sobre 9, né? É 1 sobre 9 menos 1 sobre 12. Oh, desculpem, vamos voltar aqui. Então fica 1 nono menos 1 dozeavo. Você estava olhando e falando assim, estranho, vai dar negativo? O período não pode, o período é o tempo para dar uma volta. Como que vai dar negativo esse negócio? Aí sim, agora eu multiplico aqui, ó, por 4, o numerador e o denominador. E aqui eu multiplico por 3. E os dois vão ficar com o denominador 36. E aí eu posso fazer subtração. Na parte de cima a gente tem 4 menos 3, 1. E na parte de baixo, 36. Então temos 1 sobre 36. Nem vou me preocupar em fazer essa conta, porque eu quero mesmo é a frequência. A frequência da polia é igual ao inverso do período. Se o período é o inverso de 36, a frequência é 36 Hz. 36 Hz. Mas como ele pediu para a gente determinar essa frequência em RPM, aqui ó, rotações por minuto, a gente tem que multiplicar esse valor por 60. Então essa frequência da polia é igual a 36 vezes 60. E aí você tem que fazer a conta bonitinha, né? Quanto que vai dar isso? Dá uma aproximada, pensa no seguinte. Se no lugar de 36 fosse 40, se eu tivesse 40 vezes 60, fazendo a conta daria 2.400. Mas não é 40, é 36, é um pouco menos. Logo, essa conta, essa frequência vai dar um pouco abaixo de 2.400. E se você olhar as respostas, só pode ser 2.160. Opa, não são hertz, são rotações por minuto. Então tá aí. Exercício resolvido. Mais um. 2.160, alternativa A. Esse é um pouquinho mais difícil, né? Para você elaborar, para você pensar na forma de resolução. Com certeza você pode pensar em outras formas de resolução, mas essa aqui é uma que eu acho interessante da gente pensar. Tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. FAMERP. FAMERP 2021. Agora a gente vai começar aqui com os exercícios que não ainda tem os testes aqui. Até qual que a gente vai? A gente vai até o 14, 15, 16. Temos 16 exercícios, já chegamos quase na metade da lista, né? Na verdade, já chegamos na metade. O oitavo é a metade. O que o 8 fala pra gente? Em julho de 2020, Estados Unidos, China e Emirados Árabes lançaram missões espaciais não tripuladas a Marte. Para chegar ao planeta, as naves devem percorrer uma distância aproximada de 4,8 vezes 10 a 8 quilômetros, em cerca de 200 dias terrestres. Quantas horas demorará a viagem das naves da Terra até Marte? Qual é a velocidade média em quilômetros por hora desenvolvida pelas naves nessa viagem? Vamos lá? Cada coisa de uma vez. Então ele falou de uma distância, né? Pega aqui a caneta. Deixa eu ver.
Canetinha. Ele deu para a gente uma distância que é 4,8 vezes 10 a 8 quilômetros. E que mais que ele deu para a gente também? Ele deu o tempo indicado por 24 horas. Esse intervalo de tempo ΔT é igual a 4.800 horas. Então, esse é o tempo de viagem até Marte. Depois, ele pergunta a velocidade média em km por hora. Para chegar na velocidade média, a gente tem que dividir a distância percorrida ΔS pelo tempo ΔT. A distância é 4,8 vezes 10 elevado a 8. E o tempo 4.800, que eu posso escrever como 4,8 vezes 10 elevado a 3. Então, essa velocidade média é igual a 4,8 sobre 4,8 dá 1. A 1 vezes 10 a 8 sobre 10 a 3, 10 elevado a 5 quilômetros por hora. Olha uma bela velocidade, hein? Vou falar para você que eu de bicicleta não ando nessa velocidade, não. 1 vezes 10 a 5, 100.000 km por hora é relativamente rápido, né? Se for bicicleta elétrica, eu ando. B. Determine o período, quer dizer, determine não, está falando para a gente, o período de translação de Marte em torno do Sol é de 1 ano, 1,9 anos terrestres. Cuidado para não falar 1 ano e 9 meses, porque 1,9 anos não significa 1 ano e 9 meses. Lembra que cada ano tem 12 meses. Considerando as órbitas no mesmo plano e aproximadamente circulares, e que os planetas se movem no mesmo sentido com velocidades angulares constantes, calcule o menor intervalo de tempo em meses terrestres entre dois instantes de máxima aproximação entre Marte e a Terra. Basicamente, como se fosse quanto tempo demora para que eles se encontrem depois de um certo número de voltas. Então, a Terra dá uma volta a cada ano e Marte dá uma volta a cada 1 ano, 1,9 anos. Né? Não sei quantos meses que está isso, mas não são 9 meses. Ou seja, a Terra dá uma volta mais rápida que Marte. E aí, para que eles tenham uma nova situação de máxima aproximação, é como se a Terra tivesse dado uma volta em Marte, numa corrida, pensa numa corrida de Fórmula 1, onde um carro, o líder, dá uma volta no último colocado, no retardatário, e aí eles estão de novo juntos no mesmo ponto da pista, é a máxima aproximação. Então eu quero saber em quanto tempo que a Terra vai ter dado uma volta a mais do que Marte em torno do Sol. Como que a gente faz isso? A gente pode dizer que a distância percorrida pela Terra é igual à distância, não dá para igualar a distância que tem raios diferentes. Vamos voltar aqui, pensar em outra forma. Dá para dizer que o N, o número de voltas da Terra, vai ser igual a N, o número de voltas de Marte, mais 1. E aí a gente tem qual a relação aqui? A gente tem o período, né? Então, o número de voltas que o planeta dá é igual ao tempo total dividido pelo período de translação. Então, por exemplo, a Terra, em 3 anos, ela dá 3 voltas, porque é 3 anos dividido por 1 ano, que é o período de translação. Então, com isso, juntando com a equação de cima, eu posso dizer que o número de voltas da Terra, ou seja, o intervalo de tempo ΔT, sobre o período de translação da Terra, é igual ao intervalo de tempo ΔT dividido pelo período de translação de Marte, ou seja, o número de voltas que Marte deu, mais 1. E aí o que eu preciso fazer agora é substituir os períodos por 1 ano no caso da Terra, 1,9 anos no caso de Marte. Aí vai ficar
ΔT dividido por 1 igual a ΔT dividido por 1,9 mais 1. Esse ΔT sobre 1,9 eu passo para o lado esquerdo da equação. E aí fica ΔT sobre 1 menos ΔT sobre 1,9 igual a 1. Para fazer a subtração do lado esquerdo, eu vou deixar todo mundo no mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar por 1,9 aqui, ó, essa primeira fração, em cima e embaixo. O que acontece? Na parte de cima, a gente tem 1,9 ΔT menos ΔT, o que é igual a 0,9 vezes ΔT. E na parte de baixo, os dois ficaram com o denominador 1,9. Isso aqui é igual a 1. E aí eu vou passar 1,9 multiplicando, 0,9 dividindo. E esse intervalo de tempo ΔT, a gente tem que fazer essa continha. Quanto que dá 1,9 sobre 0,9? É a mesma coisa, fazer a continha aqui no canto. Aqui 19 dividido por 9. Isso aqui vai dar 2 anos terrestres. Qual foi a pergunta que ele fez? Sempre bom a gente verificar de novo, né? Então, considerando papapá, calcule o menor intervalo de tempo em meses terrestres entre os dois instantes de máxima aproximação. Ah, ele pediu em meses. Então, o que a gente tem que fazer? Precisa multiplicar isso por 12. E aí nós temos ΔT igual a 2,1 vezes 12, o que vai dar aproximadamente, né? Porque o 2,1 já é aproximado, 24 mais 1,2, 25,2 meses. Então, 25,2 meses terrestres. E aí chegamos à resposta. Tá aqui tudo certinho para você. E aí? Fechou? De boa? Galera, essa foi a primeira parte, primeira metade da lista, né? Então, espero que você tenha acompanhado aí, que tenha tirado suas dúvidas. E no próximo vídeo, que eu vou fazer logo em seguida, a gente vai fazer a segunda metade da lista, tá bom? Mas valeu, obrigado por ter acompanhado até aqui. De novo, espero que tenha te ajudado. E vamos lá, vamos continuar firme aí para passar no vestibular, para conseguir a nota que você precisa naquela prova. E contem comigo. Valeu? Lembra, deixa aqui aquele seu joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, gente. Até mais.